Olá, pessoal, que Deus abençoe. Bom dia, uma boa quarta-feira para vocês. E antes de mais nada, eu quero pedir desculpa pelo erro que eu cometi no vídeo de ontem à tarde, que ao invés de falar 31 de janeiro, eu falei 31 de fevereiro. Então eu peço desculpas às pessoas que se sentiram confusas ou até pensaram que a matéria da Revista Oeste era fake news. Não é, a Revista Oeste é uma revista muito séria, que inclusive um dos donos de lá é o Augusto Nunes. O erro foi único e exclusivo meu, por pura falta de atenção, então eu peço desculpas a vocês. E a deputada federal Alê Silva está sendo amplamente criticada por conta de uma dancinha que ela fez no Salão Verde ali do Congresso após uma sessão, uma votação, mas o motivo que ela fez a dancinha foi um motivo justo, foi por uma boa causa e nós já vamos conversar sobre isso. Uma das críticas contra a deputada é que no momento de pandemia ela está dançando. Gente, o momento tá ruim? Tá, mas por causa disso a gente vai viver depressivo e chorando? Não, né? Pelo amor de Deus, esse tipo de crítica aí nem cabe. E a China está sendo acusada de promover o desmatamento no mundo e o Mandetta ofendeu Paulo Guedes, chamando ele de um pequeno homem desonesto intelectualmente e que não ajudou durante a pandemia. Mas quem mentiu o tempo todo na CPI foi justamente o Mandetta e eu já vou mostrar para vocês todas as mentiras que ele falou. E João Dória está sofrendo com rejeição recorde no estado de São Paulo e já está chegando a 66%. Está enorme e ele ainda acha que ele pode concorrer à presidência ou ao Senado. Esse cara é um completo lunático. E a esquerda comemora a revogação da Lei da Segurança Nacional e hoje, inclusive, a Câmara concluiu a votação que define os crimes contra o Estado Democrático de Direito, ou seja, temos mais censura aí, mais censura chegando. Olha o perigo que nós estamos vivendo. Mas nem tudo são notícias ruins e Lira cria comissão para analisar a PEC do voto impresso. Então, sem delongas, sem enrolação, vamos lá para as notícias do dia. Ale Silva, esclarecendo o vídeo com uma dancinha minha, foi feito para uma seguidora que sofre de depressão profunda e que está passando por um momento crítico. Gravei para fazê-la feliz, como a de fato fiz. Por alguns instantes, foi gravado após horas e horas de sessão, quando estávamos apenas eu e mais 2 assessores no local, cujo local é público e já foi palco de uma série de manifestações. Este vídeo foi direcionado a uma pessoa específica e vazou. O que eu não consigo entender que, como muitos disseram, um momento que o Brasil está vivendo um dia trágico como hoje, que um vídeo de 15 segundos que foi gravado há dias fosse incomodar tanto, a ponto da imprensa se referir a ele em rede nacional. Valeu a pena? Valeu! A minha seguidora ficou feliz, por algumas horas se sentiu feliz e esqueceu da sua dor. Explicadíssimo, Ale Silva, só que deputada, não se choque quando a grande imprensa, a grande mídia obsoleta, o que vocês quiserem chamar, bater na senhora por conta de um ato legal ou uma dancinha de 15 segundos. É porque eles estão achando todo tipo de subterfúgio para bater no presidente Bolsonaro, para deslegitimar o governo. Infelizmente, a senhora foi alvo dessa maldade. Mas sim, fazer o outro rir é sempre uma boa causa, então é sempre uma boa justificativa. E China é acusada de financiar o desmatamento no mundo. O Banco do País Asiático está custeando a prática, garante relatório. O relatório é da Forest and Finance, que é uma coalizão global de organizações não governamentais, e mostraram que de janeiro de 2016 a abril de 2020, bancos do país asiático forneceram 15 bilhões de dólares em empréstimos e serviços de subscrição para uma empresa que comercializavam commodities ligadas ao desmatamento ilegal no sudeste da Ásia, Brasil e África. A reportagem é do Financial Times e foi publicada na terça-feira. Engraçado que não tem ONG aí mandando cartinha para Joe Biden, alertando, né? Olha só, o China está desmatando o mundo. Inclusive, a China é a maior responsável pela emissão de gases poluentes na atmosfera, mas não pode falar da China não, que é xenofobia, tá? Inclusive, você pode falar
vírus da Espanha, vírus do Brasil, vírus de Manaus, mas você não pode falar que a China é o berço do flango frito, tá? Que é xenofobia, você pode responder por isso. E Mandetta diz que Guedes é um homem pequeno, desonesto intelectualmente e não ajudou. Quem está falando isso é o Mandetta, o cara que mentiu o tempo todo durante a CPI e que inclusive falou para você procurar o hospital somente quando sentir falta de ar, e por isso aí algumas centenas de vidas foram perdidas. É culpa desse carinha aqui que recomendou chá, canja de galinha e reza quanto o flango frito, e depois vem falar que a cloroquina não tem comprovação científica. Inclusive, o senhor Henrique Mandetta, ele deu razão para o presidente quando o presidente falou a respeito de que não tinha como deixar a economia para depois. Vamos ouvir aqui ele dando razão para o presidente da República. O presidente está certíssimo quando ele fala a crise econômica vai matar as pessoas não aguentarão a fome. Está certíssimo, e nós somos 100% engajados em achar a solução junto com a equipe da economia. Sério, Mandetta, então, que você concordou que a economia não dava para deixar para depois e que esse negócio de ficar em casa não ia rolar e que ia prejudicar a economia? Engraçado esse vídeo resgatado seu, né? Isso aqui é quando você era ministro ainda, não era? Por que a CPI não chama ele de novo e não cobra? Inclusive, ele estava ali numa festinha de despedida. Quem lembra desse vídeo aqui? Dele se divertindo, ó, abraçando, olha aí, sem máscara, isso aqui foi em abril, quando ele saiu do Ministério da Saúde. Mas, como diz o Henrique Mandetta, pode, porque ele é de esquerda e quem é de esquerda pode tudo. Imaginem, só imaginem, se fosse um dos nossos mentindo como Mandetta mentiu na CPI. E ele disse que ele não abraça a mulher dele há 1 ano e 3 meses e que eles jantam em locais separados de casa e tem até linha divisória na casa dele, mas ele não se preocupou quando ele foi para a praia tomar um coquinho, né, ministro? Aí podia, certo? Bom, talvez é porque a esposa não estivesse junto. Eu tô começando a achar que o Mandetta tem problema com a esposa. E olha aí, jogando sinuca com os amiguinhos, tomando uma cervejinha enquanto estava todo mundo dentro de casa e sem máscara. Mas, na verdade, ele não tem problema com a esposa, não, gente. Olha aqui, ó, 46 semanas atrás, ela é minha garota e ele aqui com a esposa. Mas, Mandetta, você não estava 1 ano e 3 meses sem tocar na sua esposa, homem? Que história foi essa, meu querido? Não era 1 ano e 3 meses sem tocar na pobre da mulher? Então, por que vocês estão bem abraçadinhos aqui nessa foto? Explica isso aqui pra gente, faz só 11 semanas. 31 anos de muito amor, companheira de tantos desafios e de muitos outros virão. Olha, ou o senhor é muçulmano e tem 2 mulheres e confundiu, ou o senhor é um grande mentiroso que tem que ser chamado novamente para justificar tudo isso que o senhor falou. Inclusive, senhor Motreto, o senhor teve a cara de pau de falar que nunca disse que era para procurar o hospital só depois que sentisse falta de ar, que isso era uma narrativa para te prejudicar, mesmo estando no aplicativo lá do Ministério da Saúde e do combate à peste chinesa. Vamos ouvir, então. Faço questão aqui. Vamos ouvir? Aí eu quero que o senhor desmente isso aqui também. Por favor, os secretários nacionais à mesa. Quem tem sintomas gripais, febre, ou tosse, ou dor de garganta, ou dificuldade para respirar, não saia de casa. Aí eu sei a equipe que eu tenho, eu sei como é que a gente vai poder trabalhar e vamos tocar em frente, né? Ué, senhor Mandetta, Motreta, por que o senhor não desmentiu o seu secretário? Falou, ô garoto, tá ficando maluco? De onde que você tirou essa história? Não fale isso não, que isso daí vai prejudicar milhões de pessoas, mas tem um áudio aqui de uma entrevista que o senhor deu que eu também gostaria, eu vou colocar só o áudio para não tomar direitos autorais, tá, gente? Mas eu gostaria, no Conexão Repórter, que o senhor explicasse isso aqui também. Problemática até hoje, porque tem evidência, todo mundo quer um remédio barato que o Brasil tinha. Que funciona ou não, ministro? Pelos estudos que tem até agora, ela não demonstrou diferença, porque
Você sabe que em UTIs Brasil afora, os médicos mas o uso, estão usando. O uso compassivo já vem sendo usado, porque quando uma pessoa está no estado muitos grave, deles defendem. Agora a discussão é, vamos usar no primeiro dia do sintoma, o uso precoce. É isso que estão hoje batendo. Sem dúvida. Batendo boca. Porque no começo se falava que deveria ser usado apenas em casos graves. O uso dos graves, dos intubados e dos graves, eu fiz questão de dar aos médicos a farmacopeia completa. Os médicos brasileiros têm acesso a todas as drogas. O senhor é médico, o senhor daria cloroquina aos seus pacientes? Se eu tivesse numa situação de gravíssimo, corticoide estava sendo usado, ivermectina, que é Ivomec, estava sendo testado, anticoagulante, heparinização plena de paciente, azitromicina, levofloxacina, remdesivir, coquetel anti-AIDS. Eu usaria um coquetel. Eu coloquei à disposição dos médicos 100% das drogas. Usem o que vocês acharem que vocês devem utilizar. Então, quer dizer que o senhor colocou 100% das drogas ao alcance dos médicos e use o que vocês tiverem que usar? Que bom, que bom. Eu acho, então, que o senhor tem muito a explicar, não somente a CPI, agora numa justiça criminal, porque mentir numa CPI é crime, inclusive o Cunha foi preso por causa disso. Mas agora vamos falar de João Dória, olha só, o calça apertada, o protoditador da calça rosa paulista, está com uma rejeição que está quase em 66%. 65,3% dos paulistas desaprovam João Dória e foi feita pela Paraná Pesquisas, e não adianta falar porque a Paraná Pesquisas não é muito fã da direita, e ela apurou que o governador é desaprovado em todas as idades e níveis de escolaridade. Basta esse ser humano ter um pouquinho de vergonha na cara agora e pedir para sair. E você sabe que quando a esquerda comemora, a gente chora. Manuela Dávila. Importante vitória, a Câmara aprovou a revogação da Lei de Segurança Nacional, que tem sido usada para perseguir militantes e jornalistas, e a criação de um capítulo no Código Penal que definirá os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Viva a democracia, a ditadura nunca mais. Ela que defende a ditadura de Maduro, a ditadura de Cuba, a ditadura da China, da Coreia do Norte, mas ela está falando de ditadura nunca mais, é uma retardada. E a Carla Zambelli, inclusive, falou, o discurso do deputado Paulo Teixeira, do PT, deixa claro que só estão revogando a Lei de Segurança Nacional para deixar o presidente da República descoberto e desprotegido. A nova lei blinda movimentos esquerdistas ilegais e deixa o presidente exposto a vários criminosos, não somente o presidente, mas nós também. Por exemplo, qualquer coisa que for falada pode ser considerada uma fake news e da prisão, agora mesmo que a gente novamente não saiba muito bem o que é fake news e pelo rumo das coisas é o pensar diferente. E aqui está do site diretamente da Câmara. Câmara conclui votação de projeto que define crimes para o Estado Democrático de Direito e tem um trecho que diz o seguinte: e assim, por exemplo, no capítulo dos crimes contra a cidadania, fica proibido impedir com violência ou ameaça grave o exercício pacífico e de livre manifestação de partidos políticos, movimentos sociais, sindicatos, órgãos de classe ou demais grupos políticos, associativos, étnicos, raciais, culturais ou religiosos. A pena é de 1 a 4 anos de reclusão, mas se da repressão resultar lesão corporal grave, a pena aumenta de 2 a 8 e no caso de morte vai para 4 a 12. Os destaques votados e rejeitados pelo plenário foram o destaque do Novo, que pretendia retirar do projeto os crimes contra o funcionamento das instituições democráticas no processo eleitoral, o destaque do PSL, que pretendia retirar do crime de sabotagem a intenção de abolir o Estado Democrático de Direito como condicionante do ato de destruir estabelecimentos e instalações destinadas à defesa nacional, a emenda do deputado Vitor Hugo, que pretendia ampliar a caracterização do crime de espionagem, envolvendo inclusive a entrega a governo ou a grupo estrangeiro de assuntos sigilosos, e a emenda também do Vitor Hugo, que pretendia incluir um novo tipo penal com pena de 2 a 8 anos de reclusão para quem integrar organização ilegal de tipo militar com finalidade combativa. O Arthur Lira diz que foi histórica essa votação na Câmara ao aprovar o fim da Lei de Segurança Nacional
e, em contrapartida, aprovar aí os destaques da lei da ordem democrática de direito, porque o cerco aperta em cima da gente. Por exemplo, se você sair nas ruas e pedir um 4-2, se você defender a intervenção militar, se você falar que não quer mais esses ministros do Supremo, se você pedir fechamento do Congresso, porque você acredita que seja uma saída. Isso não vai poder na semana que vem, assim que esse projeto for aprovado, e sim, eles estão com uma pressa incrível para aprovar esse projeto, porque beneficia somente a esquerda, pega a direita no pulo, e o pior é que dá prisão, ou seja, muita gente vai ficar com medo de se manifestar e parar atrás das grades. Mas nem tudo são más notícias, claro que não. Lira cria comissão para analisar a PEC sobre o voto impresso, estava na hora. Ele determinou a criação de uma comissão especial para discutir a proposta de emenda à Constituição que obriga o voto impresso. Essa PEC é da deputada Bia Kicis e exige a impressão de cédulas em papel na votação e na apuração das eleições, plebiscitos e referendos no Brasil. A comissão contará com 34 titulares e 34 suplentes, então vamos pressionar para que pelo menos isso a gente ganhe, né? Deixem aqui para mim nos comentários o que vocês acharam. Encontro vocês às 4h30 da tarde aqui às 5h30 da tarde aqui no canal e às 9h30 da noite lá no Jornal da Cidade Online. E peço, se puder, curta, compartilhe o vídeo, comenta com a notícia que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, claro. Se não gostou, dá dislike e diz por que não gostou. E confere a sua inscrição aí, porque o YouTube tá tirando sem dó. E vê se o sininho tá ativado, porque mesmo com o sininho, o YouTube não tá te notificando. Então é isso, pessoal. Um beijo no coração de todos. Tenham um dia maravilhoso, com muitas bênçãos, muitas vitórias e muita paz. Fiquem todos com Deus.